Fala galera, estamos ao vivo em mais um podcast, mais um episódio fantástico. Hoje recebendo minha amiga Luciana Pimentel, mas eu vou chamar ela de Lu Pimentel, que é uma mulher que ajuda mentores, ajuda negócios a prosperarem. E hoje eu estou assim com uma expectativa muito grande, porque todos nós queremos, além de conhecer a história dela, aprender um pouquinho com ela. Lu, seja bem-vinda. Oi, Gustavo, muito obrigada pela receptividade, obrigada a todos por estar aqui, por abrir espaço, né, para a gente estar aqui compartilhando um pouquinho da trajetória, compartilhando um pouco dos nossos aprendizados, contribuindo para o sucesso de pessoas, de negócios, que é o que a gente traz como missão de vida. Show de bola. Minha amiga, eu quero fazer logo uma pergunta bem aberta, quero que você volte lá no passado, volte lá nas suas raízes. Tem um versículo na Bíblia que diz: eu quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nesse final de ano, estamos gravando esse episódio em dezembro, dia 22 de dezembro, e é um mês que eu particularmente gosto de trazer à memória coisas boas, momentos que eu venci na vida, momentos que eu passei dificuldade, mas que eu consegui tirar boas lições. Então, assim, quem é a Lu? Me fala um pouquinho sobre tuas raízes, sobre tua família, até você, a tua trajetória até você chegar aqui. Ah, que coisa boa, eu amo falar da minha infância, apesar de estar aqui, né, toda bonitona, assim, toda chique, mas eu venho de uma infância muito humilde, né, os meus avós, eles... E com essa carinha de 18 anos, né, porque tu só tem 18 anos. Todo mundo aqui chegou aqui, Gustavo, tu vai entrevistar o mais jovem... Pediram a minha carteira ali, pra poder entrar. É bom que a genética contribui um pouco, né? A gente se cuida também, alimentação, sono, academia, aquela coisa toda, o combozinho, né? Mas a gente agradece também a genética, assim. Então eu venho dessa família, né, que é muito humilde. Minha avó era quebradeira de coco, meu avô era vaqueiro. Vitória do Mearim, Arari e Vitória do Mearim. Porque minha mãe, por exemplo, nasceu em Arari e depois eles se mudaram para Vitória do Mearim. Isso, eu passo por lá quando eu vou para algumas cidades, Vitória. Eles têm fazenda hoje lá e tal. Eu também gosto muito de ir para lá passar. Inclusive, eu vou para lá passar o Natal junto com eles, que eu falo, vou ficar com os meus velhinhos esse Natal. E aí, assim, vim dessa família, né, dessa raiz, assim, a gente sempre foi muito unido, né? Minha mãe sempre teve muito presente. Eu tive pai ausente, então eu não posso falar muito da família dele, porque a que eu conheci foi a da minha mãe. Então, assim, aquela raiz mesmo bem feminina, matriarcal, e enfim. Mas aí eu venho também dessa família que tem 4 irmãos. Eu tenho 5 irmãos, na verdade, 5 homens. São 3 mais velhos. Bendito é o fruto. Eu sou a bendita ali da meiuca, né? A caçula, a mulher, a única filha, a única neta, a única sobrinha, enfim. Galera, todo mundo ciumento. Não, minha irmã, minha prima. Tinha isso, rolava isso, mas assim, eu falo que eu nasci no covil de lobos e tive que aprender a dominar a matilha, sabe? Então eu acabei virando essa menina muito moleca, assim, de gostar muito de subir em árvore. Tudo que os meninos faziam, eu queria fazer também. Então eu sempre tive essa coisa de achar que eu posso, né? E aí a minha mãe também me incentivava. Minha mãe falava assim, olha, não vai deixar eles ficarem batendo em você, se defenda e tal. Então ela me criou para ser essa mulher que tava ali e me ver, né, de igual para igual. Às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, mas então tu foi super protegida. Não teve isso, não. Ou eu me adequava para estar ali junto com eles, brincando e tal, né? Bagunçando também a brincadeira deles. Ou então eu não ficava muito pertinho assim, não. Porque eles, né, brincadeira de menina é bem diferente de menina. Então eu tive que aprender a me adaptar também. E eles tinham só esse cuidado, né? De não também me colocar em situações que fossem perigosas para mim. Mas de me trazer para perto deles. Aquela coisa de, não chora. Menina também não chora. Então, assim, caía da árvore, por exemplo, que acontecia muito constante, né? Que a gente ia para casa dos meus avós, era um lugar de fazenda, de muita árvore, muito bicho e tudo. Sobe num boi, vamos brincar. E olha, cuidado para não levar um coice do cavalo. Então, de cavalo, de terra, de areia, de subir em morrinho, de tomar banho em açude. Então, tinha tudo isso, mas assim, eles com cuidado comigo, mas também me proporcionando, dizendo assim, ó, você pode vir com a gente. Você vem também, só cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, assim, foi bem leve, né? Então, eu era assim, essa menina muito brincalhona. E aí, quando eu tava em São Luís, eu tinha... No caso, tu morava em São Luís e passava as férias... Passava todas as minhas férias, eu passava no interior. Então, todas as vezes eu tava lá em Vitória do Mearim, ou então nessa parte da fazenda, que é no interior do interior, né? Sim. Que é mais ali, é quando você sai de Vitória, entre Vitória e Santa Inês. Então, ela tá ali no meio. Santa Inês. Gosto demais. Vitória e Santa Inês. E aí eu Inclusive, ia pra lá. assim, aquele cheirinho de mato, aquela
aquela natureza diferente, né, Lu? Ai, Quando é. eu tava na casa do meu avô, que é no interior de uma cidade chamada Cachoeira Grande, Perto de Morros? perto de Morros. Nossa, é linda essa região, eu sou E eu apaixonada. tava lá e de tarde botei aquele cafezinho quentinho, aí meu filho em cima do cavalo, sabe? Aquele momento assim de paz, né? É. Isso traz boas lembranças demais pra gente. Ah, com certeza. Tanto que eu falo que quando eu estava nos hotéis, né, trabalhar com hotel é muito atribulado, é o tempo inteiro. Eu falo que a gente trabalha mais quando as pessoas descansam. Então, esse período, ele é muito frenético. E aí eu sempre tirava essa pausa ali depois do ano novo, começo de ano, e eu ia para onde? Para lá. Não pega celular, tem televisão, tem energia, mas aí o celular já não pega. É muito ruim para pegar, então você se desliga e se liga mesmo, você se conecta com a natureza. É acordar cedo, é colocar milho para galinha, é colocar coisa. Sal para boi lamber, essas coisas assim de fazenda. E o tempo, Gustavo, o que mais me chamava a atenção era a relação do tempo. Porque você acorda muito cedo, almoça cedo, aí você dorme depois do almoço. Nossa, isso assim é algo que hoje em dia é raríssimo. E aí você dorme, acorda e fala assim, meu Deus, o tempo não passa. E parece o tempo mesmo assim, é mais esticado, é mais longo. Aí você se reenergiza e volta para a cidade com todo o gás, né? É muito bom. Fora a conexão com Deus também, que a gente acaba tendo melhor, né, nesses momentos de natureza. Você vem para São Luís, vai nas férias para Vitória do Mearim, para Santa Teresa naquele intervalo de cidades, mas tu sempre pensou em estudar e fazer aquilo que você faz hoje? Como foi tua trajetória? Como foi que tu iniciou a tua vida profissional? Ah, excelente pergunta. Por que não? Inclusive, eu vou te surpreender, porque o que acontece? Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de duas coisas, de ser professora e a outra era de apresentar jornal. Então, Olha eu aí, ó, tinha. tá Sabe o que eu vendo? fazia? Tudo tá conspirando a... Eu escrevia matérias, eu colocava os meus ursinhos assim, e eu falava que eu ia sentar na bancada com William Bonner e Fátima Bernardes. E a terceira apresentadora ia ser eu. Então eu ficava brincando de apresentar Jornal Nacional. E aí eu lembro muito bem, assim, muito nítido que eu fiz o vestibular para jornalismo. Aí eu passei na primeira etapa e na segunda etapa, sabe aqueles almoços de família, de domingo e tudo? Teve almoço desse na casa da minha avó, né, da minha tia-avó, e tava todo mundo lá e tal. Aí sempre tem o tio rico da família, né? Aí ele falou assim, nossa, você vai fazer o quê? Aí uma ia fazer engenharia, a outra ia fazer não sei o quê, né, direito e tal, e eu ia fazer jornalismo. Vai morrer de fome. Isso não dá dinheiro para ninguém, e não sei o quê, não sei o quê. Gente, todo mundo se virou ali contra mim, né? E começou a falar um monte de coisa. Aí eu fui pra prova, a prova era no outro dia, no domingo, isso foi num sábado, eu nunca esqueço. Quando eu cheguei na prova, eu suava tanto, eu fiquei tão nervosa, eu fiquei nervosa assim a ponto de ter um colapso. Eu pedi 3 vezes pra sair da sala, pra ir ao banheiro, pra tentar respirar e me acalmar. Sabe aquilo de você saber a resposta, a redação? Eu lembro até hoje, era sobre transgênicos, eu tinha estudado muito isso. E eu comecei a escrever a redação, a minha mão começou a molhar a folha e começou a ficar tudo borrado. Eu não tinha concentração para passar do rascunho para a folha da prova. E aí eu depois fui passando e tudo, mas assim, com o pensamento todo desconexo. E aí hoje, né, eu sei que aquilo foi realmente um surto que eu tive por conta de estar muito... Foi um nervosismo extremo, a ponto de me dar um branco muito grande, porque eu estava insegura da decisão que eu tinha tomado. Porque eu fui desacreditada pelas pessoas que deveriam ter, né, naquele momento. Acreditado e tudo, ou sabe aquela coisa de a sua opinião, se ela não for contribuir, é melhor o silêncio é a melhor opção? Mas enfim, infelizmente não tiveram essa sabedoria, né? Sabedoria, infelizmente ou felizmente, né? Porque também o caminho que eu fui tomando depois disso foi um caminho que é onde me trouxe, né, para onde eu tô hoje. E que me deixa muito confortável, muito feliz, é onde eu me sinto também realizada, né? Não sentei na bancada, até porque nem Fátima Bernardes e nem o William Bonner hoje estão mais no Jornal Nacional, mas eu depois de estudar administração, passei uma outra faculdade, enfim, aí fui seguindo um outro caminho. Esse outro caminho que tu diz, tu fez administração, qual foi a outra faculdade? Eu fiz secretariado executivo na UEMA, que foi meu primeiro curso. Tinha quantos anos na época?
Ai, eu tinha 18. Mas tu não tem 18 anos, não, mulher. Foi ontem, gente. Foi ontem a história. Foi ontem. Tu começou então com a administração Isso. aos 18. Aos 18 anos. Aí terminou a administração e começou essa outra faculdade. Fiz secretariado aos 18 anos na UEMA. Perfeito. Aí quando eu terminei, era um curso rápido de 2 anos. Quando eu terminei lá em secretariado, eu me apaixonei por administração. Aí eu falei, nossa, isso aqui é legal. Uma das cadeiras que eu tive foi essa. Eu gostei muito. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ir por esse lado agora, eu vou por esse caminho. Aí prestei o vestibular para administração, não, NDB na época, passei, aí cursei. Quando terminou o meu curso, eu fiz o intercâmbio e tudo, eu estudei marketing, estudei negócios, liderança, isso lá no Canadá já. Massa. E aí quando eu retorno para São Luís, eu entro na área de hotelaria. Isso em que ano, hotelaria? Hotelaria 2013. 2013, são 12 anos de mercado já, de carreira, né, em hotelaria. Me conta agora, assim, como foi essa experiência com essa área logo no início, tua trajetória, porque é uma área que eu tenho diversas perguntas, né, diversas dúvidas, é uma área que eu acho muito linda, e eu vejo que isso te deu, assim, um nome, né, que muito do teu brand veio dessa área, da hotelaria. Me conta um pouquinho como foi que nasceu e como foi que tu desenvolveu essa área. Eu tô rindo aqui porque eu tô voltando aqui na fita, né? No passado. E assim, é muito engraçado porque era algo que eu tinha muita insegurança. Eu sempre me considerei, eu fui uma criança muito extrovertida, mas uma adolescente muito introvertida. Então, na adolescência, eu era uma menina assim mais calada, mais observadora. Eu não era muito de estar em voga. Eu virei uma outra Luciana. E aí eu acho que eu experimentei um pouco dos dois mundos, né? E quando eu chego na fase adulta, que eu vou para o mercado de trabalho, que eu começo a trabalhar com essa parte de hotéis, que eu tinha que fazer o quê? Visitar, prospectar e visitar empresas e clientes. E aí eu tinha que prospectar, bater na porta de empresa e me apresentar a empresa que eu estava trabalhando e tudo, e captar esses clientes e vender para eles, né? Nossa, Gustavo, eu tinha tanta dificuldade. Porque imagina você, uma pessoa que se considera tímida e introspectiva, ter que bater na porta de uma pessoa que tu nunca viu na vida e te apresentar, e apresentar um hotel para ela e dizer assim, vem cá, você quer comprar um hotel? Olha só, eu tenho 3 hotéis aqui. E eram vários hotéis. Eu trabalhava numa rede nacional e aí a gente tinha hotel no Brasil todo. E assim, no script que eles passaram pra gente, no roteiro, você tinha que apresentar não só os seus hotéis, mas os hotéis, porque de repente você não tem um fluxo para São Luís, mas você, com sua família ou com seus amigos, vai para outros lugares. Então, tipo assim, olha, se você precisar de hotel, você tem que falar comigo, porque eu tenho hotel no Brasil todo para te oferecer, não só no Maranhão, entendeu? Então era muito desafiador. E eu lembro que eu comecei a estudar no YouTube. Eu comecei a estudar, porque daí eu fui estudar oratória, eu fui estudar comunicação. Já ia te perguntar, tua oratória, ela foi desenvolvida nessa etapa ou sempre teve uma boa oratória? Porque tua oratória é muito boa. Não, eu fui desenvolvendo. É algo aprendido. Tanto que eu falo assim, treinável, né? É tudo treinado. Eu falo que eu sou uma pessoa introspectiva, mas como o meu trabalho exigia uma extroversão, eu fui aprender a ser mais extrovertida dentro das minhas possibilidades. Então, eu não sou uma pessoa, por exemplo, tem um monte de gente aqui agora. Cheguei num ambiente, numa festa. Teu perfil não é influente. É mais conforme estável. Eu sou dominante e estável, conforme. Conforme. Entendeu? E a minha influência vem ali em terceiro lugar. Sim. Então acaba que eu não sou uma pessoa de gostar de chamar atenção, de gostar de palco, de chegar e, sabe, e tal. Não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa mais comedida, eu vou chegar, vou olhar, vou analisar, vou falar com as pessoas que eu conheço primeiro, entendeu? Eu não sou uma pessoa de chegar e, oi, tudo bem? Você é fulano? Olha, eu sou ciclano, então... Não sou. Então, assim, eu sou mais comedida, mas aí eu aprendi a ser mais extrovertida. Nesse sentido para poder gerar essas conexões pelo negócio em que eu trabalhava. Então, eu fui aprendendo tudo isso e desenvolvendo essa habilidade. E aí eu acho que eu desenvolvi tanto, poxa, uma década você trabalhando isso. E eu investi muito pesado, né? E também aproveitando isso, eu fui investir em autoconhecimento. Eu falo que de nada adianta você só aprender porque tem uma exigência ali no seu trabalho. Vai dar fruto? Vai dar fruto, mas você precisa se autoconhecer.
A partir do momento que você conhece, eu sei que eu sou dominante, eu sou conforme, eu sou influente, então o que dentro dessa minha tríade ali eu consigo trazer para explorar, para alcançar os melhores resultados que eu posso alcançar. Então eu comecei a ter essas estratégias, entendeu? O que eu consigo fazer para desenvolver isso em mim, para que isso gere o resultado que eu quero gerar na minha vida. Porque a administração, ela sempre me ensinou que a gente tem que ter metas e objetivos. Perfeito. Então, eu sempre fui uma pessoa de colocar essas metas e os objetivos da minha vida. Tanto que uma delas era um grande sonho que eu tinha. Eu falo, eu sou uma mulher muito sonhadora, aposto muito nos sonhos, mas eu sou uma pessoa de sonhar para realizar. Eu não tenho um sonho quimérico de, eu vou arrumar a cura do câncer, sabe? Assim, eu nem estudo nada de ciência. Como é que eu vou ter esse sonho se eu nem sou da área? Não tenho como conquistar isso. Mas aquilo que dentro de uma realidade me desafia, mas ao mesmo tempo eu considero que é possível, eu vou atrás. Eu não vou me limitar porque, não, eu sou tímida, eu não vou aceitar o convite do Gustavo para vir no podcast porque, eu tenho medo do microfone. Eu tenho medo, tô aqui tremendo, mas já respirei, cheguei aqui, bati papo com os meninos. Ó, minha mão tá gelada, olha aqui, ó, se pegar na minha mão... Não parece, não. Tá super gelado, o coração daqui, ó, mas a gente vai respirando, vai sorrindo. Tem uma psicóloga, Carol Dweck, que ela escreveu aquele livro Mindset. E ela fala muito sobre isso, né? De ter pessoas com mentalidade de crescimento, que gostam de desafios, gostam de resolver problemas, e pessoas de mentalidade fixa. Que são aquelas pessoas que dizem, eu nasci assim, vou continuar assim, vou morrer assim. Gabriela, que é a síndrome da Gabriela. Então, quando alguém que nós convidamos, que nós queremos conhecer, vem no nosso podcast, e mesmo com um pouco de nervosismo, um pouco de insegurança, mas se desafia, a gente percebe que é um profissional fora da curva, que é um profissional que quer crescer, que tem ambições. E eu acredito que o empreendedor precisa ter essas ambições, precisa ter essa vontade de querer crescer. E uma coisa que eu descobri pesquisando um pouquinho sobre a tua vida, que você começou a empreender muito cedo, vendia produtos de R$10. Eu vendia trabalhos na escola. Trabalhos de R$10 e até foi professora de particular. Então, assim, desde muito novinha você sempre teve essa vontade de empreender. Mas me conta um pouquinho mais sobre essa questão do trabalho de R$10 e da professora particular. Isso é uma parte muito boa da minha vida, porque assim, quando eu era criança, como eu falei, a gente não tinha muitos recursos, né? E aí eu queria lanchar na escola e tudo, e nem todo dia minha mãe tinha dinheiro pra estar me dando, né? Imagina, 4 meninos e tudo, como é que você vai ficar dando dinheiro todo dia pra esse tanto de gente pra estar comprando, né, coisa na escola? E aí o que eu fazia? Eu sempre fui muito de... eu gostava de estudar, eu gostava de saber, mas eu não era aquela pessoa de ficar o dia inteiro estudando. Então eu tinha a minha hora. O que eu fazia? Eu vou estudar para eu aprender, para eu passar de ano, para não ficar de recuperação, porque senão vai atrapalhar minhas férias, vai atrapalhar minhas brincadeiras. Como eu te falei, eu gostava muito de brincar. Então eu sempre tive essas estratégiazinhas assim, né? Óbvio que com 7, 8 anos de idade você não vai achar que isso é estratégia. Você vai fazer isso porque você quer estudar, quer saber, quer se livrar rápido daquilo. Então era essa a pegada. E aí o que acontecia? Eu gostava era meio nerdzinha, eu sempre gostei muito de ir para a biblioteca. Eu estudava ali no centro da cidade, então eu ia para a biblioteca do Sesc, ou para a biblioteca pública. E aí o que eu fazia? Tinha uns trabalhos, que eu sou da época do papel ao maço. Então o professor passava um trabalho, aí o que eu fazia? Tinham amiguinhos, que era a galera do fundão, que dizia assim, Lu, você quer fazer meu trabalho? Eu falava, eu faço trabalho para você também, mas te cobro R$10. Então tá bom, tá aqui o R$10, tu me entrega o trabalho, eu entregava na folha do caderno para eles passarem pro papel ao maço. Então eu fazia o meu e fazia de outras pessoas que compravam. E assim eu fui empreendendo. Isso durou, acho que até a 8ª série, eu ainda fazia trabalho pros outros também. Sempre pensou, rapaz, eu tenho que vender alguma coisa, vender algum produto. Aí eu vendi também, daí às vezes eu comprava bijuteria ali na Rua Grande mesmo, e vendia na escola, eu fazia pulseirinha e vendia. Eram essas coisas assim, mas isso não era tanto quanto trabalho. Eu gostava mesmo de fazer os trabalhos. Porque aí eu fazia o meu e ainda aprendia mais. Aí ali eu já estava estudando. Então eu chegava em casa, já era só para brincar, não precisava mais ficar estudando, porque eu já tinha estudado, né? Massa, e aí demais. com 14, 15 anos, né? Eu já tinha o meu outro irmãozinho, Ramon. E aí eu comecei a dar aula para ele, né? Ensinar ele e tudo. E aí foi vindo filhos de vizinhos e tudo para poder eu ensinar a dar aula particular também. Se tu pudesse voltar no tempo e mandar um recado para aquela Lu, trabalhadora, aquela adolescente que começou a trabalhar, começou a gostar de ter o seu próprio dinheiro,
que tu diria hoje para ela? Eu diria para ela fazer trabalho para mais pessoas. Que o estudo realmente vai mudar a vida dela, porque assim, eu sou uma mulher que eu sou fruto de muito estudo, de tudo, como eu acabei de falar aqui, tudo que eu sou hoje é porque eu estudei, eu fui atrás, eu me capacitei, aquilo que você falou, Gustavo, falou muito bem, é a gente não se limitar, é você não achar que, porque eu sou assim, a síndrome da Gabriela, né, vou morrer assim. Não, a gente tem potências, né, tá aqui, tá na gente, algumas latentes, a gente precisa é só uma viradinha de chave e aquilo vai acender, sabe? Então, você fala bem e tudo, poxa, bacana, muita gente elogia, mas se eu não fosse atrás, lá atrás, de me capacitar, de buscar, se eu ficasse ali tolhida pelo medo, eu não teria aberto as portas que eu sei que eu abri. Que eu sei que essa capacidade, esse estudo me trouxeram, sabe? De ganho, de potencial. Então, eu sou uma mulher que acredito muito na força e na potência do estudo, na força e na potência da capacitação, que a sua capacidade, ok, você tem suas habilidades, tem os seus comportamentos, você tem o seu mindset, mas você precisa e pode extrapolar isso, você precisa e pode desenvolver mais, sabe? Quanto mais eu me capacito, melhor eu fico, melhor eu entrego, melhor ser humano eu sou para o mundo, sabe? Porque eu descubro a minha própria potencialidade. E sabe uma coisa que é muito interessante, que eu gosto muito de lembrar, quando eu estava na Chapada das Mesas, lá no sul do Maranhão, que é linda essa região, top, quem não viu? foi É ainda, por top. favor, vá. De Balsas ali, perto de Balsas, né? Carolina, Balsas ali pertinho, Riachão, Riachão. sim. Ali Que você ali é tem fantástico. as quedas d'água, as cachoeiras, lindo, um Quando eu bioma fui em Balsas, eu totalmente fui lá. diferente. Não é Maravilhoso. lindo? Lindo demais. Até mesmo a trajetória de você ir daqui pra lá, as montanhas que você Uhum. passa, é Você vê que é top. outro bioma totalmente É, diferente. Você olha totalmente e diz assim, diferente. gente, eu não tô no Maranhão. A sensação que Até o dá. povo também, se tu for em Balsas, a gente percebe que a cultura de Balsas é muito a galera de Goiás, de Uhum. Brasília, assim, até o sotaque é um pouco diferente, a É, mentalidade é é diferente também. diferente, é verdade. E aí eu tava lá, você foi na tirolesa? Não, não tiro isso não. A tirolesa que a gente tem aqui se não me falha a memória, é a terceira maior tirolesa da América Latina. E aí ela fica ali na Pedra Caída, né? Lá no complexo de Pedra Caída. E aí eu fui. Na subida, você vai aqui tem 3 formas de subir, que uma delas é o bondinho, né? Sim. Ali o bondinho vai subindo. Ou você pode ir pela caminhada e tem uma outra que eu acho que é de carro, se não me engano. E aí o que acontece? A gente foi subindo e é tranquilo, só que é demorado, é lento, porque ele vai subindo devagar, tem as conexões, ele dá a paradinha e tal, e aquilo começou a me dar medo, né? Eu fiquei muito ansiosa. E aí quando chegou lá em cima, eu falei assim: é mais rápido descer pelo bondinho ou pela tirolesa? Ele falou: tirolesa aqui é menos de 1 minuto. Eu falei: eu vou descer pela tirolesa. Morrendo de medo, Gustavo. Tava morrendo de medo, tava tremendo. Eu falei, não, mas eu vou porque eu quero. Eu também tinha essa vontade, né? De saber qual era a Desafiar. emoção, de sentir aquilo e tal. Mas com muito medo. E aí eu fui. Nossa, foi assim, simplesmente Uma a das melhores sensações. sensação, uma das melhores sensações que eu já tive até agora, de tudo que eu já vivi. Eu falei que eu tenho muita vontade de fazer aquele salto de paraquedas nos lençóis. Ainda vou fazer, ainda não tive a coragem para isso, mas eu vou com medo mesmo. Algum dia desses aí eu vou fazer isso. Porque assim, eu falo que acima da linha do medo, existe o melhor sabor. Existe isso eu não sei o que vai acontecer, mas o que vai acontecer depois que eu ultrapasso essa linha do medo é algo muito bom. Caramba, É algo muito essa fantástico. mensagem que tu tá falando aí, muito profunda, porque assim, às vezes a gente tem certos medos na vida que nos limitam de uma tal forma que a gente não vive o extraordinário. Exato. E isso que tu falou foi muito profundo. Realmente, isso para o empreendedor é de suma importância. O empreendedor tem que vencer os medos constantemente, diariamente. Diariamente. É verdade. E eu falo isso, assim, então eu trouxe essa mensagem para minha vida. Porque a sensação que eu tive enquanto eu estava descendo, eu primeiro comecei de olho fechado e gritando, depois eu abri o olho, é como se tivesse vindo uma voz assim, abre o olho. Quando eu abri os olhos, que eu olhei aquela imensidão toda, eu falo que parece que a Chapada e eu era uma coisa só. Foi uma sensação tão surreal que eu não consigo, em palavras, descrever para você. Porque foi muito ímpar aquilo que eu vivi ali. Então, quem puder fazer, já fica aqui a dica para você fazer também. Perfeito. Lu, é desafiador
empreender sendo uma mulher no mercado de trabalho que nós estamos hoje? Demais, demais. É como eu te falei, eu nasci nesse berço masculino, né, com essa presença masculina muito maior do que a feminina. Então, eu tive que aprender a me fazer importante tão quanto eles, né? A estar ali no meio deles e conseguir ter a atenção, ter o carinho, ter o suporte e estar ali junto de igual para igual, embora isso não seja tão possível, a gente sabe muito bem o porquê. Mas eu falo que é porque é uma sensação, Gustavo, que você tem que estar se provando o tempo inteiro. Eu falo que o homem, vocês assim, o mercado né, a gente tem uma realidade muito patriarcal, muito masculina, aquela coisa toda. Então, assim, o homem, só por ser homem, ele já tem melhores oportunidades, ele já tem mais portas abertas, e a gente não. Lembra quando eu te falo da capacidade, Sim. da capacitação, do tanto que a gente tem que estudar, que eu venci através do estudo? Se não fosse isso, eu seria só mais uma. Mas ainda assim, eu tenho que estar como se tivesse. Eu tenho que mostrar para as pessoas o que eu sei. Provando constantemente. Eu tenho que mostrar para as pessoas que, olha, esse resultado eu consigo te entregar. Isso aqui eu consigo fazer. Eu consigo te ajudar para você chegar lá onde eu já estou chegando, lá onde eu já cheguei, o que eu já conquistei, o que eu já consegui. Então é muito disso, sabe? Então é o tempo inteiro. E outra, é a questão da gente estar se policiando. Será que eu não vou estar sendo uma pessoa que vou estar sendo extremista demais? Ou vou estar abrindo demais? É aquilo de... Eu falo que olha, só para você ter ideia. Eu sendo uma mulher que visitava clientes, então eu tinha clientes mulheres, clientes homens e tudo. E aconteceu, graças a Deus, raríssimas vezes, assim, foram 2 episódios que eu tive ao longo de 12 anos de carreira, visitando, né, pessoas, Sim. empresas e tudo. E sempre é engraçado que eram com pessoas de fora. Aquela situação de, tá ali, tá vendendo, mas ela é muito bonita, não deve ser tão inteligente, então deixa eu dar aqui entrar de um jeito que não é interessante, que não era legal, sabe? E você aprender a se posicionar e cortar. Então eu tive que ter muito jogo de cintura, porque imagina, você está ali negociando hotel, você está negociando um evento, você está negociando uma hospedagem, você está negociando para uma empresa, e a pessoa está querendo, vamos jantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você tem namorado, confundindo as coisas. Então você já se posicionar e falar, não, minha relação com você é de trabalho, eu tô aqui para fazer isso, 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 acabou. Entendeu? Então, assim, é complicado, não é fácil. Eu falo que a gente já abre o olho, bota o joelho no chão, agradece a Deus e pede proteção. Assim, eu falo que nossa oração sempre é essa, pedir para Deus nos proteger, nos guiar, colocar as melhores pessoas no nosso caminho para que nada de ruim nos aconteça. Porque a gente, só por ser mulher, já está vulnerável. Sim, infelizmente, sim. Assim. É desafiador demais, eu pergunto isso para ti, porque eu venho de um berço empreendedor onde minha mãe é empreendedora. Uau. E muitas vezes ela já passou por várias situações e eu sei muito bem, e por isso que eu me solidarizo muito com os empreendedores que passam aqui no podcast. E eu sempre gosto de perguntar isso porque, como eu acompanhei de perto a trajetória dela, os momentos que ela passou dificuldade, às vezes que ela teve que viajar para muito longe para empreender ou para fazer alguma compra ou algum negócio, e o assédio existe, por mais que a gente pense que não existe, ou às vezes a gente, não é tão como eles falam, mas existe. Às vezes até no olhar, na forma de olhar, na forma de você dar uma resposta atravessada, como você falou, de segundas intenções. Não é fácil, tem que ter muita resiliência. E levando para esse ponto, hoje eu percebo que uma das coisas que atrapalham as mulheres, mas também atrapalham os homens, é a questão psíquica, é as emoções. O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele fala muito sobre isso, que a inteligência emocional é base para o sucesso profissional de uma pessoa. Sim. O nosso Senado Federal, 2023, ele levantou uma pesquisa que de cada 10 pessoas, uma está com ansiedade e outra com depressão. Os remédios mais vendidos nas farmácias são remédios para doenças psicossomáticas. Lu, qual foi o momento mais difícil que tu já passou na tua vida? Claro que tu pode se revelar aqui, mas onde tu tirou força para ter resiliência e para continuar a tua jornada empreendedora e de vida? Nossa, teve alguns momentos bem desafiadores, né? E eu vejo que o que me ajudou muito foi duas coisas, ajudaram muito.
A primeira, a questão do autoconhecimento, da terapia, né? De você ter um acompanhamento ali de alguém que vai te direcionar. Porque o que que eu vejo, Gustavo? Se a gente não tem uma pessoa que ela é capacitada, um psicólogo, um terapeuta, ele estuda, ele é gabaritado para te auxiliar nessas questões. Perfeito. Nenhum outro lugar você vai encontrar. Por exemplo, às vezes você não tem essa base na família, às vezes você não tem isso na escola, numa instituição religiosa, você não tem entre amigos, porque está todo mundo ali muito igual. Então, onde Perfeito. você vai encontrar? Em um profissional. Então, eu encontrei esse suporte num apoio profissional, mas Perfeito. também com as pessoas que estavam ali em volta de mim naquela época, que eram as pessoas que compartilharam do mesmo momento desafiador que nós vivemos. Então, a gente se uniu, buscou ser um corpo, né, um coletivo, se uniu para conseguir ter um melhor desempenho dentro daquela situação em que a gente estava vivendo. Não é fácil, não existe assim, queria muito ter uma receita de bolo, mas a gente não tem uma receita de bolo, é cada um mesmo que vai descobrir e saber até onde e o quanto consegue suportar, né? Por isso daí a resiliência e tudo. E você ficar sabendo lidar, aprender a lidar, principalmente com essas questões de ansiedade, de depressão. Eu, por exemplo, quando eu viajei, que eu fui para o Canadá, eu voltei, mas eu tinha aplicado para ficar mais tempo lá. Eu gostei muito de morar lá. Lá tudo funcionava, não é mil maravilhas, não é aquela coisa, país de primeiro mundo e tudo. Eu falo que o lugar onde eu mais vi mendigos na minha vida foi lá. Homeless, né? As pessoas assim sentadas na rua. E aí eu lembro muito bem que um belo dia eu falei, eu não estou entendendo. Eu saí de São Luís do Maranhão, né? São Luís, DDD 98, não tenho senha, que a gente já é os últimos DDDs, só daí você tira. E você vai para um país de primeiro mundo, Canadá, Vancouver e tal, uau. E aí você chega lá e se depara com um tanto de mendigo na rua. Eu falei, gente, o que acontece nessa cidade? Eu sentei no chão, me apresentei como uma jornalista do Brasil e eu queria saber o porquê que aquelas pessoas estavam ali naquela situação. Aí sabe o que acontece? Eu sentei do lado de uma pessoa que ele era um homem loiro, dos olhos azuis, lindo. Lindo, cara, ela é lindo. Ele falou assim pra mim, então, eu sou da Suíça e eu vim pra cá porque a minha vida, ela já é toda desenhada. E eu não queria aquilo. Eu queria sair e desbravar o mundo. Como é que você vai desbravar o mundo pra morar na rua? Não, imagina, você nasce, cresce, já tem tudo ali definido pra você, você não tem escolha de nada, as pessoas escolhem por você, dizem o que você vai ter que fazer, e aí você se vê num labirinto, ele falou numa casinha de ratos, né, no puzzle de rato ali, num quebra-cabeça de ratos. E pronto, a tua vida tá definida. Eu falei, tá, mas aí vocês vêm pra cá e se submete? Não, aqui eu tô bem, eu tô feliz. Então, onde as pessoas encontram felicidade? Mas ok, era aquela situação dele. Uma outra situação. A droga, infelizmente, né, destrói ali as pessoas e elas se colocam nessa situação. E lá não tem cachorros de rua, animais de rua. Por quê? Porque o governo, ele paga, ele subsidia. Então, você vê muitos mendigos com 1 ou 2 cachorros, que é o máximo que eles podem ter, que na minha inocência eu achava que era porque fazia frio. Lá é muito frio, né? No verão, no inverno, Sim. é tudo muito frio. Eu falei, acho que eles usam o cachorro para esquentar, porque dorme ali todo mundo, né, no mesmo lugar. E não, o cachorro é porque o governo paga para eles cuidarem dos cachorros para não ter cachorro de rua. Então eles ganham também o subsídio do governo para ter ali o cachorro, né? Para ficar com o cachorro. E aí, enfim, é uma coisa assim que choca, mas que você olha essa realidade, né? Então, isso tem em todo lugar do mundo. Então a gente. Assim, só para complementar que a gente falou nesse assunto e tu lida com muitos empresários, tu é consultora de muitos empresários e tem muitos empresários hoje que estão passando por situações como essa, de doenças emocionais, que estão passando por momentos difíceis emocionalmente e está atrapalhando o CNPJ. Uhum. Qual é a tua visão sobre isso? Eu sempre falo uma frase, não existe CNPJ forte guiado por um CPF fraco. É verdade. Mas nas tuas andanças pelo mundo, nas pessoas que tu mentora, que tu já fez consultoria, tu já percebeu assim, Gustavo, a empresa quebrou porque o emocional do empresário quebrou. Teve muito disso? O que pode nos falar? Tem algumas situações que são assim, e aí a gente tem até uma visão importante. Quem não está cuidando do CPF está realmente, né, indo por esse caminho. E, infelizmente, é um caminho muito arriscado, porque começa a ficar muito nervoso, a querer uns resultados que às vezes não vêm, não chega, então você não consegue lidar
ai meu Deus, e agora? É a conta chegando, eu não sei como é que eu vou pagar, e como é que eu vou fazer, e vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, então a pessoa acaba se desesperando. Mas em contrapartida, a gente tem os outros empresários que eles estão procurando esse apoio emocional, como eu falei, de um profissional que está ali junto dele para fortalecer, para que ele já entendeu que se eu não estiver bem, a minha empresa não vai estar bem, a minha equipe não vai estar bem, a gente não vai conseguir performar. Então, a primeira pessoa que tem que estar ali bem, que até os funcionários da gente vão pedir isso da gente, né? Mesmo que não verbalizem, mas é aquilo de você ser um líder inspirador. Para eu ser uma líder inspiradora, a primeira liderança que eu tenho que ter na minha vida. Então, sou eu acordar, já acordei, já tomei meu café, já fui para academia, já fiz as minhas atividades que eu consigo ter domínio, que vão trazer benefício para quem? Para mim. A maior beneficiada disso serei eu. Então, depois eu consigo entregar o meu melhor para as pessoas, eu consigo entregar o meu melhor para o mundo. Porque se eu não cuidar de mim, se a gente não cuidar da gente, a gente não vai conseguir cuidar de mais ninguém. Então, eu vejo que tem empresários que já entenderam isso e estão buscando saídas para conseguir lidar com isso, porque também entenderam que sozinhos não vão conseguir ter todas as respostas e nem ter as soluções, as melhores soluções ali para a sua vida com relação a esse ponto de saúde emocional. Certo. Tem empresas que crescem, tem empresas que sobrevivem. Como é que tu diferencia isso? Tem muito disso aqui no Maranhão, tem muito disso no Brasil? Tem umas que já morreram, então estão querendo aí continuar, mas assim, tem bastante ainda, assim, tem muita empresa que eu vejo que, mais uma vez, o empresário que está investindo no seu conhecimento, e a gente vê tantos empresários grandes hoje, né? Você vê aí os maiores, né? Flávio Augusto, JJ, Caio Carneiro, tem as imersões, eles têm os grupos de mentoria, tem outros empresários que também segmentados ali dentro da sua área. Ah, eu sou um contador, eu sou advogado. Dentro de cada área, você consegue ter aquelas pessoas referência, que são as pessoas que já descobriram os caminhos e que elas vão ensinar os outros a dizer assim, ei, olha, se você fizer isso, isso, isso aqui, vai te gerar esse e esse resultado. Ou seja, ele já errou, ele já tentou, ele já testou, já deu errado para ele, ele já sabe o que é que funciona, o que é que não funciona, e ele vai te ensinar o que funciona. Porque o que ele vai te ensinar, eu falo que é o bônus da mentoria. A gente ensina aquilo que dá certo, aquilo que funciona. Você não vai mais precisar perder tempo. É aquilo de, mas sozinho eu não vou conseguir. Não, sozinho você vai. Você só vai demorar mais tempo, porque o teu processo, tu vai começar do zero. Se você contrata o mentor, ele já vai te dar uma guiança e vai dizer assim, ó, o caminho para você ter esse resultado, qual é o resultado que você quer? Quero um resultado X. Ok, para você chegar nesse resultado X em Y tempo, a gente vai precisar fazer isso, 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 isso. Ah, mas como é que você sabe? Porque eu já testei, eu já tenho 12 anos de mercado, eu já tentei, eu já fiz estratégias que não deram certo, já fiz outras que deram certo, então a gente vai pelo caminho que é o caminho mais correto, entendeu? Projetos que já movimentaram, que já geraram mais de 1,5 bilhão. Me conta um pouquinho sobre esses projetos que você já participou, como aconteceu. E também um ponto que eu queria muito conversar contigo, para complementar essa pergunta, eu percebo que tu tem uma rede de conexão fantástica. Nicholas Buffman, ele fala que 85% do nosso sucesso profissional depende do nosso networking. Então, eu quero que tu fale um pouquinho sobre esses projetos que já levantaram esse valor, mas também eu quero que tu me conte um pouquinho do teu segredo para ter tantos networks de valor e pessoas que são realmente maravilhosas, que realmente todo mundo admira. Nossa, como é que ela conseguiu? Vou lá, vou revelar tudo, pode revelar tudo? Pode. Se puder, eu vou falar tudo. Mas vamos lá. Fale tudo. O faturamento do primeiro milhão, né, foi um cliente que nós tivemos, que foi assim incrível, né, ao longo do trabalho, já há 7 anos trabalhando com essa empresa. E a gente conseguiu chegar nisso há 2 anos. E depois que nós conseguimos esse resultado, ele não caiu mais. Então, foi um trabalho, muito teste AB que a gente foi fazendo para poder saber o que ia dar certo para essa unidade. Melhora estrutura, melhora a forma de comunicar com o público, tanto da cidade como de fora também, melhora marketing. Então, são várias estratégias congregadas que fizeram a gente alcançar esse resultado. Qual é o grande ponto quando, às vezes, o cliente contrata? Ele quer um resultado grandioso num espaço de tempo muito curto.
Eu vendo hotel. Hotel é diferente de você vender 1 quilo de arroz para quem está com fome. Todos os dias a gente almoça. Mas hotel você vai precisar quando você tem uma demanda específica de uma viagem, concorda? Ou então você está na cidade, você quer comemorar alguma data, ou você quer desopilar. Tem algum motivo, não é uma necessidade básica, não é uma necessidade primordial que você tenha que ir para um hotel. Concorda? Concordo. Então, para isso, você tem que desenvolver as estratégias mais corretas para você ter previsibilidade de demanda, que é o primeiro ponto. Receita previsível. Exatamente, ou seja, eu trabalho hoje, dezembro, para vender julho, agosto, setembro. Às vezes eu estou trabalhando em dezembro agora, já vendendo dezembro de 2026. Então a gente trabalha para o mês, mas para ter previsibilidade, conseguir uma rentabilidade melhor, eu já vendo os outros meses também. Então eu estou dentro de um mês, bati meta. Já entro dia 1º, dia 2, cantando aqui vitória, porque bati meta no mês passado. Mas ao mesmo tempo, já estou focando no próximo e no próximo e no próximo. Então, assim, não para nunca. É um trabalho, por isso que eu falei, ele é muito frenético, porque é o tempo inteiro você trabalhando ali para a engrenagem rodar e girar e a gente conseguir ter esses resultados. E aí, o segredo do network agora, eu não esqueci tua pergunta. Essa aqui é que eu tô mais curioso, por isso que eu tô aqui, ó. Botei o dedinho aqui, ó, até olhando fixamente. Vou olhar depois de novo esse episódio para saber esse network. Não, network, eu falo que, primeira coisa, Gustavo, é algo que a gente tá com muita falta hoje em dia. Atenção. E é uma atenção, vou usar a segunda palavra, que é o que mais pega todo mundo, genuína. Então, sou eu tá aqui na sua frente. E a gente percebe quando a pessoa tá olhando de forma genuína. Uhum. A gente percebe, desculpa te interromper, a gente percebe quando você vai no atendimento e a pessoa te atende com um propósito. Uhum. Quando a pessoa te olha com um olhar de carinho, não tô dizendo aqui com um olhar de segundas intenções, mas com um olhar de humanidade. É o que eu chamo de rapport. Com o contato visual, aquele contato visual humano, com a escutativa. Quando você faz isso que tu falou, a coisa acontece. Uhum. Inclusive, esse é o meu método. Vou falar para vocês agora do meu método, do método Lu Pimentel, que é o método que me gerou tantas conexões boas e tanto sucesso e me gera até hoje. Que é justamente, primeira coisa, hoje eu faço um crivo. Então eu te mando, você, quero uma consultoria da Lu, eu vou te mandar um formulário, você vai preencher para eu saber se você está qualificado para ser um dos meus mentorados ou receber a minha consultoria, ou os meus treinamentos. Beleza, passou nesse crivo, a gente vai para o segundo ponto, a nossa reunião, onde aí sim eu vou entrar em contato com você, aí a gente vai marcar a reunião, que pode ser presencial, ou se você não for de São Luís, não for do Maranhão, a gente marca um call online, mas ali eu vou estar 100% primeiro disponível para você. Eu fecho a minha agenda para você. Ponto 1. Ponto 2, eu vou perguntar as coisas que eu preciso saber para poder te indicar a melhor solução para o teu caminho. Porque às vezes você acha que, Lu, mas para mim eu quero só um treinamento de vendas para minha equipe. E aí você vai me falar, não, eu começo a te perguntar, quais são os KPIs que você tem? KPI, o que é isso? Quais são os indicadores? Como é que você mensura? Não tem isso não. Como é que tua cultura de vendas? Quais são os pilares da tua cultura de vendas? Nossa, eu não tenho pilar de cultura de venda. Pilar? Cultura de venda? Não tenho isso não. Como é que você vende? Cada vendedor, me fala como é que é o teu processo de venda. Não, cada vendedor atende lá o cliente, marca a reunião, vai lá e tal. Você não tem um processo de venda definido, desenhado? Não, não tenho. Então, olha só, você queria um treinamento para os vendedores, mas a gente precisa trabalhar com quem? Com o empresário, para a gente poder conseguir criar a cultura de vendas e aí sim você ter um formato que você vai conseguir cobrar melhor. Você vai conseguir ter os resultados melhor, você vai conseguir dar os direcionamentos melhores para a tua equipe. E tu vai saber o que tu vai precisar cobrar dessas pessoas. Tu vai saber quais são os direcionamentos que você vai precisar dar. Que eu pergunto, quais são os rituais que você tem? Como é que você reúne com a tua equipe? Não, a gente não reúne não, eles trazem ali um problema para mim, aí a gente começa a conversar, fala ali de alguma coisa que o cliente pediu que eles não podem resolver, e aí eu que vou resolver para eles e tal, e a gente vai resolvendo assim. Tá, mas o processo? Não, a gente não tem. Então, ali eu começo a entender e falo, realmente, isso é normal a gente não ter, várias empresas não têm, mas mais uma vez, é por você não ter que você está alcançando, só está chegando até aqui. A hora que você tiver isso tudo mais definido, a gente vai conseguir trazer um resultado bem exponencial para o seu negócio.
Porque o primeiro ponto é a organização. E aí eu começo a me conectar com esse empresário, na hora que ele vai me contando a história dele, eu vou fazendo as perguntas, a gente começa a ter essa conexão. Ali eu começo a mostrar a minha autoridade, eu começo a mostrar o que eu conheço, trago os resultados que eu já trouxe, porque na maioria das vezes eles não conhecem o meu trabalho. Então eu preciso me tornar conhecida. Isso. Para ele ali também, para ele entender esse valor. Então eu trago um pouco dessa história, trago os depoimentos que eu já tenho, mostro para ele ali. Prova social. Exatamente, para ele entender, para ele saber que ele não está falando com uma pessoa que simplesmente quer o dinheiro dele. Isso aí vai acontecer, é uma relação de venda. Ele vai pagar por um serviço que ele está ali contratando, que é o que ele precisa, mas que vai gerar resultado para ele. E aí, assim, a conexão, ela vai estabelecendo. Então, eu falo que essa parte da escuta ativa, a hora que eu pergunto, eu não estou nem um pouco preocupada em falar para ele, o meu método é assim, assim, assado, é aqui, acolá e tal. Não, eu quero ouvir, eu quero entender, me conta a tua dor. Deixa eu ver se eu tenho a solução. Até porque, quando a gente vai atender um cliente, não necessariamente ele serve para comprar o nosso produto. Quando você atende ele e você entende a dor dele, você vai dizer, olha, eu não consigo sanar essa dor, mas eu vou te indicar para esse profissional, para esse outro profissional. Aquele cliente, ele vai te ter como uma referência e todas as vezes que ele pensar em empresa, ele vai voltar em você. Exatamente. Mesmo você tendo indicado outro. Por quê? Porque vai abrir um leque na mentalidade dele que é a seguinte: eu posso confiar na Nilu. Eu posso confiar na Nilu porque se eu chegar lá e pedir para ela uma indicação de um contador, ela vai me dar o melhor. Se eu chegar lá e pedir uma indicação de uma empresa de marketing, ela vai me dar o melhor. Então, tu vai ganhar um parceiro vitalício. Sim. Um LTV para sempre, eterno na tua empresa. Exatamente. E eu trago isso das relações que eu construí durante o período em que eu trabalhei, visitando clientes e captando clientes para os hotéis. Nessa época, porque assim, ó, quando eu iniciei o podcast, como eu te falei nos bastidores, foi só por mero network. E eu chamava uma galera, eu cobrava R$1, não tinha nem equipe, era só uma coisa assim para chegar e conhecer a pessoa e... Nossa, muito massa na época da rádio, que eu era editor da rádio. E quando eu comecei a fazer eventos, que hoje eu faço eventos business em algumas cidades, também com o intuito de network. Muitas das nossas vertentes da nossa empresa tem como grande foco inicial o network, porque às vezes a gente que é vendedor, a gente quer rodar um tráfego pago, e a gente percebe que o tráfego pago, por mais que seja bom, mas nem sempre é totalmente eficiente. Sim. Eu já testei vários gestores de tráfego pago e eu sei que a gente, quando não utiliza, pensa, nossa, é só utilizar que vai chover de cliente. Às vezes chove de lead, mas tem a fase de converter o lead, enfim. Mas o network, ele passa uma questão de conexão, você passa uma confiança, e é mais fácil você vender para uma pessoa que já te conhece, que gosta de ti, que gerou uma confiança em você. Me conta assim, algumas estratégias que tu utilizou ao longo dos anos para te contactar com alguma pessoa, porque depois que tu contactou, tu já me disse que tu dá atenção, a pessoa vê a Lu, uma pessoa de confiança, mas como que tu chegou até essas pessoas? Qual foi tua estratégia para chegar até algumas pessoas? Vamos lá, boa pergunta. Vou falar também. O que acontece, Gustavo? Uma coisa que eu vejo muitas pessoas às vezes reclamam: poxa, ninguém me indica para fulano, não me indicam para ciclano, ninguém lembra de mim e tal, como é que eu faço para ser lembrado? E eu recebo muito cliente por indicação. Sim. Porque as pessoas conhecem o meu trabalho, sabem do meu know-how, sabem da minha entrega e vão me indicar. E eu falo que o cliente que vem por indicação, ele já está ali 90% convertido. Ele só vai querer bater um papo contigo e dizer assim, ó, minha dor é essa aqui, eu quero esse resultado, como é que a gente vai fazer? Então ele já está ali praticamente fechado. Alguém já te indicou para ele, já falou bem de você, alguém já te vendeu. Você tem, assim, uma rede de contatos que está te vendendo para outras pessoas. E isso é fundamental. Mas como é que isso vai acontecer? Com a sua postura. Então, você precisa ter uma postura profissional e trabalhar em diversos níveis. Eu falo que tem pessoas que, às vezes, malham comigo, estão na academia comigo, mas estão ali e dizem, Lu, eu te indiquei. Outro lugar perfeito para network. Eu te indiquei para uma pessoa assim, nossa, sério, por que não? Porque eu vi o teu jeito que você falou e tal, enfim.
Você me ajudou naquela Network época e tudo. eu fiz uma academia fantástica. Porque às vezes o que acontece? Eu ajudo pessoas conversando com elas. Eu tenho uma facilidade muito grande, aí também vem daquilo que também são os nossos dons, né? Os nossos dons e talentos. Eu tenho uma facilidade muito grande de encontrar solução para problemas. Quase não sai. Soluções para problemas. E aí o que acontece? As pessoas às vezes, Lu, olha, eu estava querendo investir. Isso aconteceu agora num evento que eu estava sexta-feira. Sentou uma moça do meu lado e ela trabalha com imóveis em Dubai e nos Estados Unidos. Ela é daqui, de São Luís. Olha isso, eu nem sabia que existiam essas pessoas aqui. Ela é daqui de São Luís, mas ela vende imóveis em Dubai e nos Estados Unidos. Eu disse, caramba, que fantástico, nem sabia disso. Ela, mas eu tô com dificuldade de achar o meu público e tal, quero investir em tráfego e tal, não sei o quê. Falei, cara, por que tu não faz isso aqui? Outra estratégia, esse lugar, isso aqui. Cara, te une com essas e com essas pessoas, porque aqui vai estar teu público-alvo. A mulher começou a me olhar assim, caramba, sério. Eu falei, então, eu trabalho com isso, eu vendo isso, eu quero. Eu já vou te indicar para tal pessoa, para não sei o quê. Então, assim, eu tô dando, eu tô entregando, sabe? Flui. Então, aí você começa a conquistar e a construir essa redezinha de contatos. Daqui a pouco tá a pessoa lá no Instagram me chamando, conversando. Ei, aqui, a gente conversou sobre isso, como é que foi? Então, assim, é natural. Outra forma, essas pessoas que me indicam, elas já experimentaram algum trabalho que eu fiz. Tiveram uma boa experiência. Tiveram uma boa experiência e aí elas estão indicando para outras pessoas também. Então isso é muito bacana. É muito legal você construir, você ser reconhecido. Eu falo que para mim o melhor reconhecimento é esse. Quando as pessoas que estão ali à tua volta estão te indicando para outras pessoas porque elas colheram frutos através de um trabalho que você fez. Então isso para mim também é fenomenal. O que te inspira a mentorar empresários? Fazer com que eles alcancem o resultado que eles querem alcançar, porque muitas vezes eles estão ali desacreditados que eles podem, sabe? Eles acham que, já tentei... o que acontece muito, Gustavo? Já tentei consultoria A, consultoria B, consultoria C, já veio uma pessoa aqui, já veio alguém de alguma instituição, né? Não vou falar o nome aqui, enfim, e eu já contratei, já botei essa consultoria e não deu certo no começo, mas depois não dá certo. E aí, qual é o grande ponto de diferenciação da minha consultoria, da minha mentoria? Eu vou entender o teu problema, como eu te falei, e eu construo uma solução específica para o teu problema. Então, eu não vou estar lá... Vamos lá. Conhecimento, eu sempre gosto de falar isso. Conhecimento é commodity. Você pode aprender hoje no YouTube, colocar lá uma aula, como atender para gerar encantamento no cliente, como vender sem vender. Tudo isso você vai ver lá, vai estar lá. Você vai aprender o conteúdo. A diferença maior eu vou trabalhar com o Gustavo, deixa eu ver agora com você, vamos rodar uma metodologia para você, dentro das tuas potencialidades e das tuas deficiências, a gente trabalha dentro das tuas deficiências, então fica uma coisa hiper personalizada, então fica direcionado. Eu tenho conhecimento, mas eu alio esse conhecimento à tua realidade e à tua necessidade. Então, de acordo com o que você precisa, eu faço a entrega. De acordo com o que a tua equipe consegue absorver, eu faço a entrega para a tua equipe. Entendeu? E a gente trabalha nesse pilar. Cara, fantástico. Eu tô aqui olhando pra Lu dizendo, cara, esse podcast tá chegando no final. Eu queria que tivesse mais 1 hora, 2 horas de relógio. Mas o bom é que a gente vai ter outros episódios pra fazer milhares de perguntas. Porque eu tô aqui com várias perguntas, mas tem um tempinho aqui, acho que tem um pouquinho para fazer algumas. Por favor, inovação, vamos lá. Tecnologia, eu sei que é a tua área também, mas eu queria saber como que surgiu a ideia da Unique Flow. Isso, gente, olha assim, não é a minha área também, eu estou tentando, estou fazendo isso aqui, ó. Só a gente tem que abrir só fazer aqui um parênteses, só de tecnologia, vendas, a gente tem que fazer episódios separados, porque, de verdade, eu quis perguntar mais coisa de network, eu quis perguntar mais coisa de vendas, e eu acredito que você que está assistindo aí, esse bate-papo tá dizendo, poxa, Gustavo, vai terminar, passou tão rápido, mas não te preocupa não que vamos ter novidades para 2026. Com certeza. Mas me fala um pouquinho qual foi a ideia do Unique Flow, né? Unique Flow. Ela nasceu de uma dor que eu tenho, porque, mais uma vez, né, trabalho com hotéis, pousadas e resorts,
por enquanto aqui do Maranhão. E aí o que acontece? A gente tem umas dificuldades, alguns empecilhos de vendas e de atendimento que acabam virando barreiras, né, para os clientes. E qual que foi a ideia? Como é que eu driblo ou como que eu soluciono essas barreiras para os clientes? Principalmente, primeiro ponto, atendimento. Você manda uma mensagem ali para o hotel, às vezes ele demora 1 hora ou alguns dias para te retornar com a resposta. Então a gente quer ter uma IA, que ela vai responder 24/7 em vários idiomas, automatizado, de acordo com a linguagem do hotel, de cada hotel, para dar esse retorno para o cliente. Então ela vai conversar com você, ela vai conseguir te passar as informações a respeito do hotel. E depois ela continua. Você fechou a reserva, fez o check-in, ela vai te dar as boas-vindas no hotel, vai te passar os números. Número do restaurante, número da governança, se precisar de alguma coisa da recepção. Vai conversar contigo, te dar dicas sobre a cidade. O que está acontecendo na cidade, o que é importante você visitar. Tudo isso Nickflow. Tudo isso Nickflow. Ela é um sistema, porque assim, Já tá há quanto tempo já esse sistema, né? Eu comecei em abril, foi quando eu passei no concurso da Tec Vitória, que é uma incubadora do Espírito Santo, foi um concurso nacional, que eu consegui escrever a ideia e ela foi aprovada. Então eu entrei numa trilha deles, né, que eles chamam Trilha da Inovação. Depois eu passei na segunda fase, que foi a fase da incubação, que é a fase que eu tô hoje. Então hoje a gente está fazendo o quê? Prototipando essa solução, que daí eu preciso prototipar, depois gerar o MVP, que é o mínimo produto viável, para colocar lá no mercado e aí ela entrar para comercialização. Depois que eu testo, faço os ajustes e tudo, porque é aquela coisa, né? Eu também não vou lançar uma coisa de qualquer jeito só para dizer, lancei um produto agora. E tecnologia, a gente tem uma ideia, Gustavo, assim, que é tudo muito rápido. Falou hoje, amanhã já está funcionando. Não é. A construção disso é demorada, é um processo lento, é uma coisa que vem, volta, você critica, tem que ter um programador, desenvolvedor, é uma série de pessoas, não é barato, é um investimento altíssimo, e às vezes você entra numa barreira de pessoas. Então eu consegui uma empresa, mas ela é de fora, ela é do Sul, que foi a empresa que está começando agora um trabalho comigo. Aí no evento que eu fui na sexta-feira, já conheci outras empresas aqui de São Luís que fazem. Então, assim, a gente também tem essa questão das informações acerca de tecnologia aqui no Maranhão estarem muito soltas. Isso. Então, assim, eu fiquei meio que ilhada, né, teoricamente, aqui, por estar aqui em São Luís, sem conseguir saber quem aqui dentro conseguiria me entregar essas soluções, e aí tive que buscar fora. Mas o meu intuito é trabalhar mão de obra local, é trazer os benefícios para a minha cidade, para a minha terra, para o meu estado, porque eu quero que isso gere negócios e receitas para dentro da minha cidade. E aí ela vai ser essa plataforma, é uma plataforma que ela tem uma empresa, né, uma plataforma com 6 soluções, no mínimo ali, porque ela é um sistema de hotel, ela tem essa IA, ela tem um CRM, ela tem informações integradas, ela é bem completona, ela é bem robusta, mas o que a gente vai lançar agora em 2026, ela está dividida por fases, e essa primeira fase é o lançamento da IA. Então a gente está agora trabalhando no projeto da IA. E aí, assim, a gente vai fazer, inclusive, videoaulas, né? Para quê? Porque também capacitação, aí lá vem o estudo de novo aqui, como eu falei para vocês. Se mudou a minha vida, vai mudar a vida de outras pessoas. Dentro da plataforma, uma coisa que eu priorizei é fazer divulgação, né, do conhecimento, trazer o conhecimento em forma de drops, em forma de pílulas de conhecimento ali, e com uma pessoa de Libras, para trazer também, são videoaulas curtas, porque não vai ficar enfadonho, né, para as pessoas que estão ali. Eu sei que o ritmo dentro de um hotel é, como eu te falei, frenético, é corrido, as pessoas não têm tempo, então fazer com que o conhecimento fique de uma forma atrativa para quem vai estar ali no dia a dia estudando e aprendendo nessa plataforma, e que ela seja também inclusiva, porque daí eu vou colocar uma pessoa de Libras lá para poder fazer a tradução simultânea, para as pessoas também terem, né, aprenderem um pouquinho sobre a hotelaria. Eu tô surpreso, assim, essa inovação e também vários talentos que tu tá conseguindo comercializar e conseguindo abençoar pessoas, que é interessante. Eu tava com uma pessoa semana passada, que é o Henry Master, ele, salvo engano, é diretor de alguma área de tecnologia no SESI, aqui no Maranhão, morava em Florianópolis. Ele trouxe o mundo da tecnologia pra gente. Foi o nosso primeiro contato com alguém de tecnologia. O podcast dele foi só sobre tecnologia. Inclusive, a gente vai fazer outros momentos aqui sobre essa área.
E o que eu acho interessante é que essa área, quando você, empresário, empreendedor, entende que essa área pode potencializar os resultados da tua empresa, você começa a buscar entender. E ele disse isso que você falou também, que aqui no Maranhão, no Nordeste, nós temos não temos uma cultura de tecnologia, nós estamos muito aquém de outros estados do Brasil. Como é que tu vê assim, como é que a gente poderia transformar essa galera? Porque é uma mulher de inovações, tu que é uma mulher que tem ideias abençoadas. Vamos lá, eu começaria, não tem como a gente fugir disso, e aí eu vou falar também por uma experiência que eu vivi recentemente no Espírito Santo. Eu fiquei um tempo lá, né, porque lá é a minha incubadora, e eu fui participar de um evento, inclusive defendi o pitch, ganhei em segundo lugar, foi a primeira defesa de pitch que eu fiz na minha vida, foi incrível. E aí, assim, o que eu vi lá é políticas públicas. Espírito Santo, eu estava lá em agosto, eles já tiveram mais de 7 editais no estado. Mais de 7. 7 editais que o governo está investindo em empresas de tecnologia. E aqui a gente não tinha tido nenhum. Nós tivemos um agora recente, que é o Centelha, que ele é a nível de Brasil, né, governo federal. Então, assim, a gente está muito distante dessa realidade, porque não se tem, e outra, eventos. Lá todo dia, toda hora, você tem 2, 3, 4 eventos acontecendo simultâneos, você escolhe o evento que você quer participar. Sabe? Então, assim, o governo pegou essa causa e falou que eles querem tornar o Espírito Santo a segunda Florianópolis do Centro-Oeste ali. Então, o que eles querem? Trazer essa tecnologia, porque ele entendeu que isso faz com que empreendedores chegam lá com ideias inovadoras, ele sabe que isso vai mudar a realidade local. Aumenta o nível de consciência da galera. Aumenta o nível de estudo, de consciência. As universidades preparam pessoas para já estarem, os alunos já são preparados para já estarem no mercado de trabalho com essa visão. Então, assim, você tem todo um preparo que é políticas públicas, que é a iniciativa privada, que é o corpo empresarial. Então, assim, você tem todo mundo em conjunto fazendo a coisa acontecer. O que a gente precisa aqui? Fazer igual. Então, a gente precisa dessas iniciativas públicas, mas a gente precisa também que os empresários se abram mais, porque uma coisa que a gente vê existe muito medo da tecnologia. Ah, mas isso não vai ser ruim, isso não vai ser prejudicial, mas todos caminhamos para isso. Tanto que a evolução que a gente teve hoje, né, com os chats, né, ChatGPT, Inner, enfim. E você tem várias soluções hoje que trazem essa facilidade para o teu dia a dia. Vão tirar o emprego das pessoas? Eu estou vendo muito essa discussão, né? Cara, não vai, porque quem pensa, quem sente, quem olha, o coração que bate é o nosso. É a gente que está criando ali. Vai ter assim, eu preciso me qualificar para poder usar essas ferramentas a meu favor, para que eu me torne mais produtiva, para que eu consiga entregar um resultado melhor num espaço de tempo mais curto, entendeu? Então, hoje, de repente, se você tinha ali 4, 5, 6 horas para fazer análise de um final de ano, fechamento da tua empresa, você pega esse fechamento, joga lá no chat, pede para ele trazer os pontos para você, você vai olhar aquilo e vai criticar. Você vai passar pela tua massa crítica, você não vai só pegar aquilo, copiar e colar. Aí tá errado. Sim, então precisa passar pela nossa massa crítica. Precisa passar pela nossa criticidade para tu poder conseguir construir algo em cima daquilo. Então você usa isso como uma ferramenta, assim como um celular, é uma ferramenta de trabalho. Perfeito. Não substituiu uma pessoa que está ali e ficar atendendo teu telefone. Não, mas ele está ali para facilitar a tua vida. Então é você ter esse olhar. A tecnologia hoje ela facilita a nossa vida. Se você muda essa visão, você já muda o jogo. Você já vira ali o jogo e aquilo vira ferramenta mesmo, como qualquer uma outra que você tenha. Como se você vai construir, pegar uma SWOT aqui, é uma ferramenta. Você vai pegar uma SWOT, você vai pegar um 5W2H e você vai construir em cima daquilo. Você vai pegar as coisas da sua empresa e vai colocar ali naquela ferramenta. É uma ferramenta. A mesma coisa, tecnologia, é uma ferramenta. E vai te auxiliar no teu dia a dia. Vai fazer tu conseguir resultados mais rápido, entregas mais rápida, algo que tipo, tu tinha alguma dúvida, tu vai conseguir jogar ali e ter uma certeza melhor, e ter um direcionamento melhor. Mas é você que está conduzindo, você não está sendo conduzido por ela. Aí é o erro, né? Meu irmão, esse podcast aqui, eu particularmente vou assistir umas 2 vezes. Poucas vezes eu vi todo mundo aqui no estúdio aqui concentrado. Matheus, acho que tá até anotando ali. Rapaz,
Parabéns, viu? E eu Obrigada. quero que seja só o primeiro de vários. Ah, pode me chamar mais Vários vezes. episódios com a Lu, episódios com a Lu. Porque, assim, além de ser uma pessoa carismática, uma pessoa massa demais, é uma pessoa que trouxe esse conhecimento novo pra gente. Eu acredito que essa temática tecnologia tem que ser falada, tem que ser realmente propagada, até para que nós possamos levar as autoridades a fazer mais políticas públicas para o nosso estado, para as cidades. Nós temos 217 cidades. Inclusive, eu vou te apresentar para o Henry. Eu acho que tem muita afinidade vocês dois para que nós possamos ir para outras cidades do Maranhão, levar esse nível de consciência, esse conhecimento para os jovens, para o jovem empreendedor. Aqui no nosso podcast, hoje nós entrevistamos vários tipos de nichos, vários tipos de áreas, mas todos nós sabemos que o início foi só para empresários. Então, até hoje, 90% do nosso público são empresários. Então, com certeza, vão estar ouvindo esse podcast e vão dizer, Gustavo, como é que eu posso trazer essa consultora para a minha empresa? Eu quero te perguntar, como é que eles podem levar essa consultoria, essa mentoria de negócios para as empresas, para que nós possamos trazer esse novo nível? Como é que eles podem te encontrar? Me encontra muito fácil ali no Instagram, que eu acho que hoje é uma das redes mais ativas que eu tenho, né? Que é Lu, L-U-H, como tá escrito aqui, Pimentel Pro, que aí Pro é de prosperidade, de produtividade, né? Para trazer toda essa, de prósperos, para trazer toda essa, né? Esse caldinho aí pra gente, esse molho. E também no meu telefone, WhatsApp, que é o 98-DDD 991171809. As pessoas também conseguem. LinkedIn, Luciana Pimentel, vai estar lá também. Lá eu falo um pouco mais da Unicflow. Está um pouco mais direcionado para tecnologia. Show, perfeito. Lu, se tu pudesse mandar um recado para aquela jovem sonhadora, aquela jovem que foi criada perto de vários homens, que a mãe teve que mostrar desde cedo que ela deveria ser uma mulher forte. E talvez tinha sonhos, mas os sonhos também tinham um pouquinho de medo. Meu Deus, será que vai dar certo? Se tu pudesse mandar um recado para essa jovem, qual recado tu daria para ela, olhando para essa câmera aqui? Ai, que tudo! Pra minha Luluzinha! Vou te dizer que quando você sente medo, é ali que tá as melhores e maiores chances da sua vida. Só ultrapassa essa linha que você vai ver a delícia que é você se conquistar, eu vou me emocionar, você conseguir ultrapassar as suas barreiras internas, as suas crenças que limitam. Então, é algo que você vai ter muita prosperidade e vai abençoar a vida de muitas pessoas, porque você vai estar abençoando a sua vida primeiro. O medo, ele é só para mostrar que é naquela direção que você tem que seguir. É isso. Glória a Deus. Show de bola, minha amiga. Parabéns. Obrigada. Que Deus te abençoe. Fiquei muito feliz de te conhecer. Tenho certeza que eu creio que teu propósito, que é ajudar pessoas, tu vai conseguir, porque a gente percebe isso no teu olhar, percebe isso na tua voz, na tua verdade. Quando a pessoa é verdadeira, é genuína, a gente percebe no olhar. E que Deus te abençoe. Amém. Tá bom? Valeu. Todos nós. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.